eu já posso disponibilizar, tá, para vocês assistirem depois. Eu acho fundamental gravar essa aula, deixar disponível, porque, como já disseram aí, né, os slides dessa semana estão um pouco puxados, tá? É um pouco barra pesada, é muito conteúdo, é muita informação, e até porque nós estamos com 5 aulas semanais, ao invés de 2, né? Então é mais do que o dobro de conteúdo que vocês teriam normalmente, numa semana tranquila, né, de ensino presencial. Aqui o Paulo está, né, quebrando 5 aulas por semana, então é puxado, né? Teve esse agrupamento ainda das disciplinas técnicas, então é puxado, eu sei que é complicado, então prestem atenção, acompanhem comigo, tá? Não sei se todo mundo já almoçou, está com barriga cheia, mas quem não almoçou, não come nada agora não, você vai pesar o estômago, melhor comer depois, né? Se é uma digestão, não vai nem fazer digestão direito, né? Assim, mas brincadeira, pessoal. O Siga morreu? Quem falou que o Siga morreu aí? Eu tô acessando o Siga aqui. Estava conseguindo acessar, vendo as notas de vocês. Ô Tainá, você almoçou agora? Misericórdia. Eu preferi nem almoçar, porque senão eu acho que a aula não ia render bem, ia dar aquela tristeza. Então eu tô segurando aqui também. Tomei só um suco de couve com limão. Vai estar almoçando agora. Oi? Estou almoçando agora. Interrompe aí, senão vai dar má digestão, hein, cara. Aqui, vamos lá então. Alguma dúvida, pessoal? O Alisson chegou aí? Oi? Eu sou multitarefa. Isso, mas o problema é a digestão. Multitarefa a gente não é muito, não. Quem é mais multitarefa são as mulheres, né, cara? O homem. Ô, Alisson, Professor, o Alisson tá com problema. Ele tá com a internet ruim, professor. Ele teve que viajar para cada avó dele, eu acho. Joia. Senhores, a partir dessa semana, as nossas atividades terão sempre duração de uma semana, né? As atividades avaliativas já está disponível hoje no sistema. A partir de 3h30, né, 15 horas, vai estar disponível a avaliação dessa semana. Vai ficar disponível até segunda-feira que vem, 1h da tarde. Guardaram isso? Tá? Então, até segunda-feira, 1h. Não deixe para fazer de última hora. Também não aconselho fazer agora, não, depois da aula, não. Aconselho estudar, dar uma revisada, praticar, fazer uns exercícios. São 3 exercícios que exigem um pouco de conhecimento, então estudem um pouco depois da aula para fazer o exercício tranquilo, tá? Dediquem um bocadinho, que hoje vai fazer muito sentido o que a gente vai falar aqui, beleza? Vou começar com... Senhor, posso dar um feedback rapidinho, que todo mundo teve uma dificuldade. Quando você pediu fazer aquele questionário lá no Cigar lá, poxa, teve que escrever conta, uma equação, tá ligado? Ficou muito difícil de escrever lá. Não tinha outro jeito não, né? Não, pois essa é a maior dificuldade que eu tenho das questões de eletromágica. São todas questões abertas, a maior parte delas são abertas. A maior parte delas eu estou conseguindo fazer questões fechadas, pegando questões fechadas. Nessa semana, por exemplo, Zé, são 3 questões. 2 são de marcar X, né, objetiva, e uma só subjetiva, né, que tem que escrever as contas. Mas são poucas contas, e eu acho que, assim, de certa forma, apesar de ser trabalhoso, vai ser útil para vocês daqui para frente, porque é a forma que vocês têm de expressar cálculos matemáticos através do computador, né? E a gente vai ver depois que instalação predial, instalação industrial, máquinas, vira e mexe a gente tem que fazer um relatório técnico, a gente tem que escrever essas equações, a gente tem que escrever essa solução matemática no Word da vida, ou no PowerPoint, ou num campo de texto qualquer, e muitas vezes a gente não tem aquelas ferramentas do Equation. O ideal é quando você usa o Equation, né? Não sei se alguém de vocês já utilizaram. A Microsoft tem um aplicativo que é o Microsoft Equation, existem outros, diversos outros por aí. Você escreve a equação bonitinha, dá trabalho, toma tempo. Às vezes você não tem nada disso. E você tem que se fazer entender através de um Word da vida, de um bloco de notas da vida, né? Então, de certa forma, eu não vou colocar 3 questões assim, que eu acho que fica penoso você ficar digitando isso, mas das 3, eu coloquei umazinha só, tá, Zé Carlos? São duas objetivas e uma de dissertativo, para você desenvolver essa, digamos, eu falo essa escrita matemática, ok? Professor, então, depois você dá uma olhada aqui no fórum, que eu acho que lá dá para... Oi? Lá no fórum, eu acho que dá para escrever em forma de equação, não tenho certeza, não. Alguém colocou aí uma solução de qual sistema que é esse daí? Essa é a solução do... Essa aí é a solução do exercício da prova, não é isso? Quem colocou aí? O João. Isso. Pois pessoal, outra dica, né? Quem fizer essa solução aí e não passar para os colegas, pelo menos tentem fazer, né? De novo, não percam o tempo de vocês só copiando e colando, porque vocês não estão ganhando nada, né? Não estão tendo diferencial nenhum em relação aos outros.
né? Então, chegou uma hora que vocês têm que ter consciência do que é importante e do que não é, né? Então, se tiver que copiar, copia de um trem lá que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Eletromag, eu tenho certeza que faz muita diferença. Circuitos também faz muita diferença. As técnicas, as matérias técnicas, né? É a razão de ser do curso de vocês. Não importa a profissão que vocês vão seguir. Né? Foco. Não sei se vocês conseguem perceber isso agora ou só no futuro, mas uma hora cai a ficha. Ok, não, dá para entender sim. Eu vi, cara, eu entendo esses problemas aí de consoantes matemáticas, não se preocupem não, que eu entendo o que vocês fizerem, eu vou entender, tá? Não se preocupem com isso. Façam da melhor forma, de forma organizada, e o resto eu me viro aqui. Não se preocupem. Meninos, vocês estão vendo a minha tela, não? Não, né? Vamos lá. A interpretação é comigo, tá? Se for feito de forma organizada, de forma direitinho, eu consigo entender, sim. Estão vendo a minha tela agora, senhores? Cadê o Zeco? Fala comigo, Estamos vendo sim, professor. Estamos vendo. Eu vou colocar no modo aqui a apresentação. Consegue enxergar no modo apresentação? Aham. Dá para enxergar. Show. Beleza, então, pessoal. Hoje nós vamos continuar, então, a nossa sequência. Todos prontos? Respirem fundo, né? Se acomodem confortavelmente na cadeira, papel, caneta para anotar algumas coisas, aproveitem as dúvidas. E vamos lá, porque hoje a gente vai falar sobre trabalho e potencial elétrico. Se a gente fizer um resumão do que já foi visto, né? Começamos lá com os processos iniciais de eletrização, atrito, contato, indução, né? Os conceitos iniciais de carga elétrica, estão lembrados? Evoluímos para a lei de Coulomb, força elétrica. Depois a gente evoluiu para o conceito de campo elétrico. E agora eu vou tentar mostrar um slide que eu quero que vocês imprimam, né? Ou deixem na tela na área de trabalho de celular. Toda hora que você ligar o celular, você vê essa tela que eu vou mostrar para vocês, esse slide que eu vou mostrar para vocês vocês entenderem. Quem entender isso, entendeu eletricidade, de uma vez por todas. Ainda não entendeu o magnetismo, mas te garanto que eletricidade vai ter entendido. A parte de eletrostática vai estar muito bem entendido. Para quem conseguir entender mesmo, né, as equações, quem conseguir entender a origem dos fenômenos, essa aula de hoje eu acredito ser a fundamental desse semestre de eletrostática, tá? Porque a gente vai conseguir fechar os conceitos tudo interligado, nada é isolado. Eu estudei força elétrica isolado, estudei campo elétrico isolado, né? Nada é isolado, tudo faz parte aí de um combo, né, usando a linguagem atual, de um combo que elas se relacionam. Eu vou tentar eu montei um slide aqui para tentar relacionar todas essas grandezas aí elétricas que a gente estudou até agora. E apresentar mais duas, né? Trabalho da força elétrica e potencial elétrico, beleza? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Essa aula vai ficar disponibilizada depois para vocês, né? Para quem não pôde assistir, e tenho certeza que vai ser necessário vocês voltarem aqui para assistir, tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeiro, né? O que é... eu não vou mostrar esse slide aqui, não. Depois vocês vão ler todos os slides da apresentação. Eu quero ir direto para esse daqui, que é o que interessa. Tá? Uma folha em branco, né? Onde nós vamos começar a pegar alguns conceitos aí que nós já estudamos. Primeiro, o que nós vimos, né? Nas aulas, deixa eu colocar o laser aqui. O que nós estudamos? Opção de laser. Aqui, ó. Nós já vimos que uma carga elétrica positiva, ela solta no espaço, ela produz o quê? Ao redor dela, um campo elétrico. Estão lembrados disso? Então, uma carga positiva produz um campo elétrico e as linhas de força desse campo elétrico, elas estão apresentadas aqui, ó. Elas estão saindo da carga positiva e elas estão entrando na carga negativa. Então, por convenção, definiu-se que para representar as linhas de força, né, é a mesma coisa que colocar uma carga pontiforme pequenininha, positiva, em qualquer região aqui próximo dessa carga geradora do campo elétrico, ela vai seguir o caminho das linhas de força. Por que essas linhas de força são importantes? Repetindo, se eu colocar uma carguinha aqui, ó, positiva, pequenininha, ela vai seguir essa trajetória aqui. Ela vai seguir a trajetória das linhas de força do meu campo elétrico. O que eu fiz até agora? Coloquei uma carga, né, na minha folha em branco aqui, na região do espaço, positiva, e desenhei as linhas de força do campo elétrico dessa carga. Até aí, alguma dúvida? Suave? Tranquilo? Então, estou usando o conceito até agora de campo elétrico. Vamos lá. Eu vou definir, né, eu vou pegar uma linha qualquer de força desse campo elétrico,
Eu poderia pegar essa diagonal, essa para cima, qualquer uma, tá? Eu escolhi aqui na horizontal para ficar mais didático, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Poderia colocar o ponto A em qualquer ponto de qualquer linha do campo elétrico, ok? Defini um ponto A e vou também definir um ponto B. Nada demais. Peguei uma linha de força do campo elétrico, ponto A, ponto B. Muito bem. Entre o ponto A e o ponto B, existe uma distância que eu vou chamar, né, por conveniência, distância D. Tranquilo? Então, tem uma distância D que nós sabemos que no SI é dada em metros, né? Então, se o exercício ou a sua atividade profissional tiver lá dada em distância em centímetros, milímetros, nós sabemos que temos que dar tudo para metro, que é o SI. Então, tem uma distância aqui dada em metros pelo SI. E agora, pessoal, a gente já pode lembrar de algumas equações, de algumas formas que nós usamos, inclusive, na prova de vocês aí do primeiro bimestre. Qual é a equação de campo elétrico mesmo? Ah lá, olha que moleza. Campo elétrico é a minha força elétrica dividida pela minha carguinha de prova, Q. Não é esse Q aqui não, ó. Ok? Agora, eu vou definir aqui, ó, o Qzinho aqui, ó. Apareceu. Coloquei, deixa eu voltar um passo aqui. Eu vou colocar a minha carga de prova no ponto A. Coloquei minha carguinha de prova aqui no ponto A. Estão vendo? Deixa eu trocar o meu aqui. Joia. Coloquei minha carga de prova aqui no ponto A. Meninos, o que vocês já estudaram lá no primeiro capítulo, na parte de eletrização, né, dos fenômenos da eletrostática, das leis eletrostáticas? O que vocês já viram lá quando eu tenho carga positiva com positivo? Esse enunciado aí, né, a lei da atração e repulsão, é uma coisa que todo mundo consegue guardar. Não tem um que não entenda esse fenômeno. Quando eu tenho carga positiva com positivo, o que vai acontecer? Quem responde para mim aí, por favor? Famosa repulsão. Vai ter o quê? Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, olha só como é que fica fácil a gente entender e fechar os conceitos agora. Eu coloquei uma carga de prova, uma carga de teste, tá? Coloquei uma cobaia lá no ponto A. A gente sabe, por essa lei, né, da atração e repulsão, se as duas são positivas, vai haver uma força elétrica. Olha a força elétrica aqui, ó. Vai haver uma força elétrica de repulsão. Não é isso? Tranquilo até aí? Então, antes a gente já sabia que elas se repeliam. A gente estudou um pouco de eletromagnetismo e nós vimos que elas se repelem com uma força elétrica que eu consigo definir pela lei de Coulomb. Qual é? A lei de Coulomb aparecendo aqui, ó. Eu consigo falar o seguinte para vocês, olha, essa força de repulsão vai acontecer, ela é uma força de origem elétrica, medida em newtons, e ela vai fazer o seguinte, ela vai movimentar a minha carguinha de prova Q de um ponto A para um ponto B, seguindo a linha de força do meu campo elétrico E. Olha que interessante. Então, olha só, eu tenho uma carga geradora de campo, como se fosse a Terra que gera, fazendo aquela analogia com o campo gravitacional da Terra, né, com a lei da gravidade. Eu tenho aqui meu planeta Terra, que tem uma força de gravidade, só que a força de gravidade sempre atrai, né? Na elétrica, a força, o campo elétrico, que equivale ao campo gravitacional, ele pode atrair, se for negativo, ou ele pode repelir, se for positivo. A diferença do campo gravitacional terrestre para o campo elétrico é essa, não é isso? Então, olha só, começa com o meu campo elétrico, que eu defino que é força sobre a carga de prova, ela gera as linhas de força, coloca uma carguinha Q minúsculo no ponto A, eu sei que vai haver repulsão. Por que eu sei? Cargas de mesmo sinal se repelem, e ela vai se movimentar do ponto A para o ponto B através de uma força elétrica de repulsão, uma força de repulsão, dada pela minha lei de Coulomb, que nada mais é do que a K0, constante eletrostática do meio, Q1, Q2 por D ao quadrado. Quem que é o Q1? É o Qzão maiúsculo. Quem que é o Q2? É o Qzinho minúsculo, ok? Dividido pela distância, olha só, a distância ao quadrado. Ok? Na verdade, essa distância aqui, só um detalhe, é a distância, não é essa distância aqui não, é a distância da minha carga de prova, a minha carga geradora. A força elétrica, ela vai estar sujeita aqui, depende dessa distância da geradora, do gerador, até esse ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu também posso escrever que a minha força elétrica, né, aquela macete que eu dei, força que entra, F que é, força que entra, né? Quando tem alguma coisa apertada, dei o exemplo da sandália havaiana, aquela correia, né, força que ela vai entrar, né, força que entra. Beleza.
Então, já relacionamos campo elétrico, lei de Coulomb, ok? Só que agora, nós vamos ver, olha lá, tá vendo? Vocês estão consegue enxergar a animação da minha carga Q de prova se movimentando? Quem conseguiu enxergar aí? Dá sim, professor. Tem que falar que dá, porque dá um trabalho de fazer isso, né? Ainda mais para vocês demora. Para nós demora um pouquinho mais. Mas olha só, ela vai sair de um ponto A até um B. Digamos que ela vai se movimentar de um ponto A até um ponto B. Movida por quem? Por uma força elétrica. Então, olha só, é um conceito universal da física. Não sei se vocês já viram isso em Física 1, já estão vendo esse ano, em Física já chegou lá. Se não chegou, já viram trabalho em Física agora ou não? Quem pode me dizer? Trabalho ainda não, professor. Ainda não? Vocês vão ver. O que é trabalho? Quando eu empurro uma caixa, né? Quando eu faço alguma movimentação, subo, carrego algum peso, empurrando, morro acima, eu realizo um trabalho. O que é trabalho universal? Esse conceito é universal da física. Trabalho entre dois pontos A e B é sempre a força vezes o deslocamento, vezes a distância. Então, isso vale para tudo na física, né? O trabalho, como é que começa o trabalho? Eu sempre realizo um trabalho, eu gasto uma energia, né? Isso vale para nós também, né? Eu gasto energia para realizar um trabalho. Toda vez que você trabalha, na maior parte das vezes, você gasta uma energia. Para resolver um exercício, você gasta energia, né? Quando você realiza um trabalho, você gasta energia. Que energia que é essa? Que trabalho é esse que você realizou? É a força que você empenhou naquela atividade, vezes a distância que você andou, que você movimentou, no caso, tá? Eu consigo aplicar esse conceito aqui na eletricidade? Por incrível que pareça, sim. Né? Eu consigo usar esse mesmo conceito da física, que é mecânica, quando eu estou fazendo movimentação de cargas, por exemplo, eu consigo aplicar esse conceito aqui na elétrica, ok? Só que no nosso caso, a força que está empurrando essa carguinha aqui, que fez esse deslocamento, é uma força de origem elétrica, ok? É uma força de origem elétrica e a distância é essa distânciazinha D aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou ter que o meu trabalho é força elétrica vezes distância. Isso tudo para dizer o seguinte, eu já sei que a minha força elétrica, olha aqui, força que entra, né? Então, o que é força elétrica para nós mesmo? Q, esse Qzinho aqui, vezes o campo elétrico aonde ela está imersa. Então, eu substituí o FE, acompanha aí, não dorme não, hein? Isso aqui é das galáxias mesmo. FE está aqui, FE, meninos. Eu peguei o Q vezes E, substituí aqui. Ficou Q, E, D. Eu tive. Então, é a primeira expressão que vai surgir para nós, que é o trabalho realizado pela força elétrica. Então, toda vez que há uma movimentação de elétrons, de carga, tá? De um ponto para outro ponto, vocês estão vendo isso em circuitos, se eu tenho a corrente que sai do polo positivo da minha pilha e vai lá para o polo negativo da minha pilha, ela realizou uma movimentação, ela percorreu uma distância, ela realizou um trabalho, ok? Toda vez que a corrente sai de uma fonte, do meu gerador, da minha bateria, percorre o resistor e volta lá para o negativo, eu estou realizando um trabalho. Quem realiza esse trabalho é a força elétrica, ok? E o trabalho eu posso escrever como sendo a minha carguinha, a minha carga, com tantos coulombs, vezes o campo elétrico presente, vezes a distância que eu andei. Então, é muito simples. Trabalho QED, tá? QED, ok? Isso aqui, eu não costumo decorar essa expressão, porque vocês vão ver no primeiro ano, vocês não vão batalhar tanto lá na física do primeiro ano mecânica, que trabalha força de deslocamento, vão acabar decorando isso, guardando isso, né? Eu já sei que todo mundo sabe que trabalho é força de deslocamento. Eu substituo a força pela força elétrica, e força elétrica é Q vezes E. Então fica fácil eu chegar, e vai ficar fácil para vocês também chegar nessa conclusão. Tranquilo? Alguém já infartou? Só que é o seguinte, pessoal, olha só, se eu ficar aplicando muito conceito... Oi? Professor, rapidinho, só perguntando. Senhora. Esse Q do trabalho vai ser a carga de teste, né? Carga de teste minúscula aqui, ó. Isso mesmo. Beleza. Tá? E aí, qual é o seu nome? Carol. Ô, Carol, você vai ver que o trabalho, ele depende da minha carga de teste, que está em movimento, ok? Vezes o campo elétrico, aonde ela está submersa, ou sujeita, né? Vezes a distância que ela vai percorrer. Então, para eu calcular o trabalho, eu preciso conhecer a minha carga, que vai movimentar. Qual é a carga que está em movimento? Faz sentido, né? Imagina um circuito elétrico lá de CC. Vocês estão vendo lá com o meu xará.
você tem a corrente em movimento passando por um resistor. Estão vendo isso? Então, depende de que eu trabalho? Da corrente que está movimentando, que, na verdade, depende da quantidade de carga que, isso aqui representasse, né, a corrente circulando, vezes o campo elétrico do circuito, onde ele está imerso, vezes a distância que ele vai correr, o caminho total que ele vai percorrer. Só que aí foi bom você perguntar isso, porque quando a gente leva para circuitos, que vai ser mais o nosso dia a dia, não é muito comum a gente falar o trabalho da força elétrica, né? A gente fala mais de corrente, a gente fala mais de tensão, mais diferente de potencial. É mais comum até nós falarmos, a pilha tem 9 volts, ao invés de falar qual é o campo elétrico que ela está gerando, né? Não é muito comum de falar sobre tensão, sobre DDP. E aí eu posso fazer agora, eu quero apresentar esse conceito, vocês viram o conceito de DDP lá em circuitos, que é fundamental, tá? Corrente, tensão, resistência, e aqui vamos ter uma abordagem mais física, mas que vai complementar o conceito de diferente potencial. Qual seria ele, então? Olha só, eu falei que eu tenho esse trabalho que ele é realizado, e nós sabemos que, se essa minha carga aqui, ela estava aqui no ponto A, para andar para o ponto B, né, ela se movimentou, na pilha, a gente sabe no circuitinho, que a carga sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Esse não é o caminho da carga? Do maior potencial para o menor potencial? Aqui também, ó, eu posso associar ao meu campo elétrico agora, vai surgir aqui, ó, VA. Enfim, nós estamos começando a entrar dentro, chegando junto com os circuitos para fechar o conceito aí da eletricidade. Eu vou associar um ponto A, aqui no início dessa linha de força, eu vou associar ele a um potencial elétrico, que vocês já escutaram isso lá em circuitos, tenho certeza, que é volts. Já escutaram, já? Sim ou não? Potencial elétrico? Acho que não, professor. DDP, vocês viram? Professor. O DDP, sim. É a mesma coisa? Eu vou chegar lá. Já vamos convergir isso daí. Quem está perguntando? Professor. O senhor pode explicar de novo, que eu não estou entendendo. Posso. De qual parte? A partir do início de tudo? Aonde você quer? Essa parte do VA... Joia. Não, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, então. Ó, deixa eu fazer a minha animação. Nós sabemos, então, a gente volta um pouquinho aqui. Ó. Tem um ponto A e um ponto B em cima de uma linha do campo elétrico. Até aí tá ok? Sim ou não? Sim. Show. Aí, o que acontece? E nós sabemos que pela lei de Coulomb, né, eu vou ter a movimentação da minha carga de um ponto A para um ponto B. A força elétrica, ela vai atuar na minha carga, uma força de repulsão nesse caso, não é isso? Levando ela do ponto A para o meu ponto B. Até que é tranquilo? Tá tranquilo. Joia. Podem falar, pessoal, sinceridade, tá? Aí o que acontece? Aí eu vou acrescentar, não satisfeito de entender, porque antes estava tão fácil a nossa análise, né? Nas primeiras aulas, bastava saber que cargas de mesmo sinal se repelem. Não bastava saber isso. Nas primeiras aulas, cargas de sinais opostos se atraem, e sinais do mesmo sinal se repelem. Bastava saber isso. Só que nós fomos futicando mais, fomos aprofundando cada vez mais dentro da teoria da eletricidade. Nós falamos o seguinte, elas se afastam, tem repulsão, mas porque existe um campo elétrico e existe a lei de Coulomb, que vai fazer uma força elétrica movimentando. E aí a física vem e me dá uma outra prensada, falando o seguinte, opa, se tem força, isso quem fala é a física, nem é elétrica, tá? Se tem força percorrendo, levando uma carga de um ponto para outro ponto, tem trabalho. Toda vez que uma força, seja a força gravitacional, né, a força da gravidade, seja uma força que você faz empurrando um caixote, empurrando uma caixa, né, carregando um carrinho de bebê, não importa a origem da força, se é elétrica, gravitacional, se é o feijão que você comeu que está empurrando um carrinho, não importa. Se tem uma força qualquer que empurra uma carga elétrica, uma carga mesmo de peso, quilos, né, de um ponto A para um ponto B, existe trabalho sendo feito. Isso é a física fala. Então, trabalho sempre vai ser quando eu executo alguma atividade de deslocar alguma coisa, uma carga, de um ponto para outro ponto, utilizando para isso uma força. No nosso caso, eu particularizei. Então, no nosso caso, vai surgir um trabalho que vai depender da carga. Olha a carga aqui, ó. Se fosse na mecânica, seria uma carga em quilos, né? Uma caixa de 10 quilos, você tem que arrastar ela por 5 metros empurrando essa caixa. Okay? Só que aqui é elétrico. A minha carga é medida em coulombs, ao invés de quilos. Eu tenho um campo elétrico que produz essa força,
e eu vou ter uma distância que eu arrastei. Conceito de trabalho. Aí, agora eu vou começar de novo o conceito, acho que era onde era para dúvida. Pode perguntar. Esse AB do lado do T de trabalho é por causa da distância ou é a fórmula normal? Esse AB é para falar o trabalho que eu tenho de levar uma carga Q do ponto A ao ponto B. Conseguiu entender? Consegui. O trabalho AB, é porque eu tô dizendo, o meu trabalho, a minha tarefa, né? O meu serviço é levar uma carga do ponto A ao ponto B. Por isso que eu falei, trabalho de A a B, o trabalho de A até B. Se eu levar a célula para um ponto até C, seria o trabalho de A até C. Conseguiu entender? Sim. Aqui, professor. Oi, senhor. Eu não entendi uma coisa. Tipo assim, no trabalho, quanto maior a distância, mais vai ser a força que eu vou usar? Como assim? Maior vai ser o trabalho? Quanto maior a distância, se aumentar a distância aqui, maior vai ser o trabalho que você vai ter. Imagina que você tem que empurrar uma geladeira, né? Vamos voltar para a mecânica. Você tem que empurrar a geladeira por 5 metros. Aí agora, não é 5 metros, mas não é só da cozinha lá para a área de serviço, não. Você tem que subir morro acima e para casa do vizinho, andar agora 20 metros. Aonde você vai realizar o maior trabalho? No deslocamento de 5 metros ou no de 20 metros, né? Então, a gente percebe que quanto maior a distância que você tem que fazer aquela força empurrando a geladeira, maior vai ser o trabalho. Quanto mais força elétrica eu vou fazer por mais tempo deslocando essa carga por um caminho maior, maior vai ser o meu trabalho. Conseguiu entender? Então, eu entendi. Assim então, pode falar. Então, o que seria o peso do objeto? O que... Olha só como é que vai ficar claro para você. O Q é a carga. Para nós aqui, o que é Q? Quantidade de carga elétrica, não é assim? Nós vimos lá no início das aulas. Q é carga elétrica. Na mecânica, a carga não é elétrica, a carga ela é mecânica. Como é que a gente fala assim, o caminhão está carregado com uma carga de 10 toneladas? Já ouviu falar isso? Fraguei. Entendeu? Então, olha como é que fica bacana esse conceito de carga, né? Carga na mecânica é tonelada, é quilo, é peso, é a massa, melhor dizendo, do que eu vou arrastar, do que eu vou trabalhar. Aqui, para nós, a carga é carga elétrica, é coulombs. Aqui eu não vou usar toneladas, quilos, eu vou usar coulombs. Quanto mais carga, quanto maior for a carga, mais peso, entre aspas, estou colocando aqui, né? Mais tonelada eu vou precisar arrastar. Maior é o trabalho para isso, entendeu? Então, olha só que bacana. Se eu tenho que passar muita corrente por um circuito, muita carga por um circuito, o meu trabalho é muito grande. Consegue entender? Entendi. Porque é a mesma coisa que empurrar agora, ao invés de uma geladeira, eu vou empurrar agora uma carga maior, né? 2, 3 geladeiras. Quanto mais peso, né? Quanto mais massa na mecânica, mais trabalho eu tenho que fazer. Maior é o meu trabalho. Mesma coisa aqui. Quanto maior for a carguinha que eu vou deslocar do ponto A para o ponto B, quanto maior for a minha carga, maior é o trabalho que eu vou realizar. Quanto maior for a distância, também maior é o trabalho. Oi? Então, esse trabalho, para gente, que é de ELT, ele seria o watts? Não, continua sendo joule, porque tem uma coisa na física que é muito interessante. A nossa força elétrica aqui, se você recordar, ela é medida em newtons, tá lembrado? Sim. Que é a mesma unidade em newtons na mecânica. Quando eu vou fazer a força, peso, a gravidade nossa, né? Quando eu vou calcular a força e a gravidade sobre o nosso corpo, eu chego no resultado em newtons. Aqui o trabalho vai continuar sendo em joules. Só que lá na frente, mais um pouquinho, vocês vão ver lá em circuitos ou comigo mesmo, que eu vou transformar esses joules, né? Joules por segundo vai ser watts, que a gente está acostumado a trabalhar de potência de motor elétrico, potência de equipamentos de televisão, de uma geladeira. Já, esse trabalho vira watts. Mas aí, para virar watts, eu vou ter que ter, assim, uma unidade de tempo aí. Watts é joules por segundo. Aí sim transforma em watts. Segura um pouquinho que a gente vai chegar lá. Isso é muita informação. Mas o caminho é esse mesmo. Você está conseguindo entender. Ok? Tranquilo? Mais dúvidas, pessoal? Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam de trabalho? Aqui, professor. Senhor. A equação de campo elétrico, ela cabe nesse E do trabalho? Sim, cabe sim. Sem problema. É como se ela tivesse simplificado aí dentro. Se você subir, tá vendo esse E que você fala aqui, não é isso? Isso.
Se eu pegar, eu posso pegar esse E, substituir aqui? É essa a sua pergunta? Isso. Posso. Vamos substituir para ver o que vai acontecer? O E é F sobre Q, não é? Yes. Eu vou substituir o E aqui por F sobre Q. Corta Q com Q, ficou FD. Olha o FD aqui. Olha que bacana. Olha como é que eu voltei lá na origem do conceito de trabalho da mecânica. Entendeu? Então, se eu pegar esse E aqui, ó, pessoal, substituir por essa expressão, eu vou voltar aqui, ó, no conceito inicial de trabalho, que é força vezes deslocamento. Como que as coisas estão todas relacionadas, né? Assim, não existe nada, não existe ponta solta, não existe nada porque eu quero, porque fulano quer, é tudo amarrado, é tudo interligado, né? É exato. Eu gosto muito dessas disciplinas da nossa área, porque são exatas, não cabe ponto de vista, não cabe interpretação, não cabe um momento, seja lá filosófico, social, não importa, é exato, é ou não é, e não tem opção, de meu ponto de vista, de minha ideologia, não cabe, é exato, não tem discussão. Então, se você aplicar, substituir isso daqui, ó, eu volto no conceito original da física, que é essa é a maior graça que eu vejo, né, dessas disciplinas técnicas, mecânicas, elétricas, enfim, tá ok? Então, primeiro, pessoal, mais alguma dúvida? Podem perguntar. Eu estou tentando perguntar aqui, eu posso perguntar? Pode, claro. Muito obrigado. Aqui, mas professor, se você, por exemplo, muda a distância na fórmula de trabalho, você não teria que mudar também na força? Porque a força não seria a carga dividida pela distância quadrada? Isso, só que olha só, essa distância, aí, essa é uma pergunta bem interessante, porque essa definição de trabalho que eu coloquei aqui é para quando o campo elétrico é uniforme. Já eu entro mais em detalhes sobre isso. Essa distância da força elétrica não é essa distância aqui não, tá? Quem perguntou? Quem perguntou? João Vitor. Ô, João, então olha só, essa distância aqui, eu vou até mudar depois esse slide para diferenciar esses dois Ds aqui. Esse D ao quadrado, eu tenho que calcular a força elétrica para esse ponto aqui, essa distância da carga geradora até o ponto A. A distância que entra na equação da força elétrica é essa distância aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter uma força elétrica no ponto A, eu vou ter outra força elétrica no ponto B, porque no ponto B a distância até a carga geradora é bem maior, concorda comigo? A força elétrica, à medida que eu vou me afastando do meu gerador, a força elétrica vai diminuindo. À medida que eu vou me afastando de quem produz a linha do campo, a força elétrica cai. É sempre a distância do ponto até a origem do campo elétrico. Do ponto B até a origem do campo elétrico. Então, essa distância aqui é isso que eu estou falando, daqui até a origem, do ponto B até a origem. A força elétrica, a cada caminhar que eu vou aqui, ela vai diminuindo. Ela age com muita intensidade no ponto A e ela vai diminuindo a intensidade de repulsão até chegar no ponto B. Isso fica claro, mas tem dois ímãs, né? Ímã e magnetismo vão pegar duas cargas positivas. Se elas estão muito próximas, a força da proximidade delas, existe uma força muito grande. Rapidinho ela afasta. À medida que eu vou afastando essas cargas, a força elétrica vai diminuindo a sua intensidade. Se estiver muito distante, a força elétrica é pequenininha. Então, essa distância é daqui até a origem, do ponto B até a origem. Já a distância do trabalho é uma outra distância que eu costumo chamar de deslocamento. Essa distância D do trabalho é o deslocamento do ponto A até o ponto B. Então, esse D é diferente desse D. Então, não confundam, né? Costumo dizer, não confundam espingarda de matar rolinha com pudim de caçarolinha. Não confundam tratado de Tordesilhas com tratado atrás das ilhas, não é isso? Não confundam bife milanesa com bife ali na mesa. Então, é confuso, tá? Quando a gente vai desembolar isso daí. Por enquanto, para facilitar o seu entendimento, entenda que quanto mais distante eu estou da minha carga geradora, essa distância D da força, a força vai diminuindo. Ela continua, significa que a minha carga aqui, ela sai daqui com muita velocidade e ela vai diminuindo a velocidade, porque a força vai diminuindo até chegar no ponto B. Ela sai com muito gás, depois vai diminuindo a força, vai diminuindo a velocidade até chegar no ponto B. Ok? E essa distância do trabalho é deslocamento, o deslocamento do ponto A até o ponto B. Porque tem a ver o caminho que você percorreu. É o caminho percorrido, né? Você está empurrando uma geladeira, por 2 metros, você consegue empurrar. Por 10 metros, você vai cansando. Por 100 metros, mais ainda. Tiver que empurrar 10 quilômetros, né, do centro da cidade até a sua casa, o trabalho vai ser enorme,
você vai gastar muita energia, vai precisar de muita força o tempo todo, né? Assim, então, tentem, nesse momento inicial, assimilar trabalho da força elétrica com trabalho mecânico, né? Quanto trabalho você teria para empurrar uma geladeira do centro da cidade, da loja do ponto frio, até chegar na sua casa? Um trabalho enorme, porque o deslocamento é enorme. E a carga é pesada, uma geladeira, né? Se a carga fosse mais leve, se fosse talvez aí um rádiozinho, né? Uma caixinha de som, seria fácil empurrar, seria fácil transportar, né? Assim, porque a carga é pequena. Então, o trabalho depende da carga, depende do campo elétrico e depende do deslocamento, do tanto de trecho que você tem que andar. Seu circuito é muito longo, seu circuito é muito curto, seu circuito tem 100 resistores, seu circuito tem um resistor, né? A carga, a corrente, carga, tenta lembrar um pouco com corrente também, né? Corrente é variação da carga no tempo. Então, a carga é muito grande, é muita corrente, muito trabalho, né? Muita corrente por segundo é muito trabalho. O campo elétrico é muito intenso, significa que a tensão em volts é muito alta, então é muito trabalho também. Estão conseguindo, de certa forma, assimilar? Mais dúvidas? Manda aí antes da gente prosseguir. Pessoal, o trabalho é a quantidade de energia que eu gasto? Exato, medidas em joule. Energia. Certo. Qual é a diferença de trabalho e energia? O trabalho, na verdade, o trabalho ele mede, eu posso até usar um conceito muito parecido entre trabalho e energia, né? O trabalho é a energia que eu gasto ao fazer um deslocamento. A energia, eu posso ter, às vezes, energia potencial, que eu tenho um potencial de realizar energia, mas ela está lá parada, eu ainda não realizei aquele trabalho. O trabalho é só quando a energia ela é gasta efetivamente. Entendeu? Eu posso ter uma energia, uma capacidade muito grande de realizar um trabalho, igual vocês, né? Vocês podem ficar formados aí, com uma energia potencial muito grande de fazer alguma coisa que presta para a sociedade, e vocês podem simplesmente pegar essa energia toda e ficar o dia inteiro dormindo no WhatsApp, no Facebook, não produzir nenhum trabalho com isso. Ou vocês podem realmente pegar todo esse conhecimento, toda essa energia que vocês adquiriram e gastar, né? Transformar isso em conhecimento, transformar isso em trabalho. Tá? Então, a diferença entre energia e trabalho são muito próximas, as duas são medidas em joule, a diferença é que o trabalho é uma energia que foi gasta, ela foi gasta para fazer um deslocamento, entendeu? Valeu, professor. Pode falar. O trabalho é um produto da energia? Não, o trabalho o trabalho é o produto da força vezes deslocamento, que é uma energia gasta para levar uma carga do ponto A até o ponto B. Então, assim, quanta energia eu vou gastar para levar a carga do ponto A até o ponto B? Vou gastar uma energia. Essa energia gasta é o trabalho. Entendeu? Que nada mais é do que a multiplicação da força que eu gastei vezes a distância que eu andei, ou, eletricamente falando, a carga elétrica que eu vou transportar, o campo onde ela está inserida, vezes o deslocamento que eu vou fazer. Isso é o trabalho da força elétrica. Mais perguntas que está ficando bom. Ok? Aí, eu vou avançar um pouco mais, então, no conhecimento, já que vocês estão começando a querer entender essa questão de similaridade entre trabalho mecânico, né, e trabalho elétrico. Oi, alguém me chamou? Você não explicou o negócio do volts, não. Vou entrar lá agora. Vamos avançar. Eu quero falar uma linguagem, né, menos mecânica e mais elétrica. Por quê? Porque eu tenho essa tendência, vocês também vão ter, né, de trabalhar tudo com o dia a dia nosso da letra técnica, né, do ELT, né? Então, se eu for começar a tentar associar conceitos mais do nosso dia a dia, de um circuito, de uma bateria, de um gerador, de uma resistência, o que eu vou fazer? Olha só, se a minha carga, vou avançar um pouco mais aqui, ó. Eu tinha um ponto A qualquer, dentro de uma linha de força, e tinha um ponto B. Eu vou associar agora, VA ao ponto A. Eu vou associar VB ao ponto B. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu vou falar assim, no ponto A, qualquer carga que eu vou colocar, peguei a carga aqui no meu dedo, coloquei lá no ponto A, ela vai estar sujeita a um potencial elétrico. Que palavra é essa, meninos? Potencial elétrico nada mais é do que tensão elétrica. Agora vai começar a fazer sentido a questão do circuito CC. Se eu colocar uma carga dentro aqui de um campo elétrico, ela vai estar sujeita, nós vimos, uma força elétrica. Né? Quanto maior a força elétrica ela está sujeita, né? Quanto maior for a incidência dessa velocidade de deslocamento, maior potencial elétrico essa carguinha vai ter. O que eu estou querendo dizer com isso? Segura aí que a gente já vai explicar. Imagina o seguinte,
eu vou soltar uma carga aqui no ponto A, que vai ter um potencial elétrico VA. Vamos resumir? Vai ter uma tensão elétrica VA. Por exemplo, 127 volts. Ok? E eu vou colocar aqui, depois tem um outro ponto aqui, onde eu quero fazer essa movimentação no ponto B, que eu posso chamar o ponto B de um potencial B, tensão elétrica em B, que eu posso chamar, por exemplo, pode ser 0 volts. Se eu tiver lá, aqui, se fosse lá no infinito, seria 0 volts. Se eu jogar carga lá no ponto A, no potencial de 127 volts, ela vai tender aí para onde? Para o potencial menor, para o menor potencial de 0 volts. A nossa tomada é isso. Então, vamos levar um pouco para a tomada aqui agora. Quando eu tenho lá a minha fase e o meu anel da minha tomada, eu tenho lá no pino da fase 127 volts de tensão associada, de potencial elétrico associado. Significa que a minha tomada tem sempre corrente circulando na minha tomada, meninos? Sim ou não? O que vocês acham? Sempre tem tensão na tomada? Vou voltar minha pergunta aqui. Sempre tem tensão? Tem. Não? Oi? Não, só se ela estiver ligada. Exatamente, não? A tomada sempre tem tensão. Sempre tem corrente? Corrente, Não, só se ela estiver ligada. Só se eu ligar uma... o quê? Um circuito. Porque a corrente precisa de ter um circuito fechado, não é? Exatamente. Eu preciso de ligar uma... Olha o nome que eu vou usar aqui. Eu preciso ligar uma carga na minha tomada, de modo que essa tensão elétrica, que esse potencial elétrico em volts, vai fazer a movimentação de cargas para outro ponto. Eu tenho que ter um circuito fechado. Eu tenho que ter uma carga conectada. Essa minha carga pode ser uma televisão, pode ser uma geladeira, pode ser um carregador de notebook, de celular. Então, a princípio, na tomada vazia, lá, sem nenhum plug conectado a ela tem, pessoal, simplesmente um potencial elétrico associado, VA. Só, igual eu falei, você só tem ali o potencial em volts pronto para trabalhar. Pronto aqui, ó, para realizar trabalho, mas não está realizando trabalho. É só o potencial VA. E na minha tomada, eu tenho, só um minuto para você concluir, na minha tomada, eu sempre vou ter um potencial VA e VB, ou tensão de fase e tensão de neutro. Então, vamos pegar uma pilha, eu sempre vou ter uma pilha, um polo positivo, mais 9 volts, mais 1,5 volt, e o outro negativo, que pode ser 0, convencionalmente convenciona como 0. Ou seja, numa pilha, numa tomada, eu sempre tenho tensão elétrica. Eu sempre tenho outro conceito, diferença de potencial, DDP. Você já viu o DDP lá em circuitos, eu tenho certeza. O que é a DDP? São 2 pontos em um campo elétrico que, por enquanto, só tem o potencial associado, mais 1,5 volt e 0, né? Mais 127 e 0. Eu posso ter, inclusive, pessoal, 1127 no VA, 1127 volts em VA e 1000 volts no VB. VB pode ser 1000 volts e VA, 1127 volts. Qual que é a DDP entre VA e VB? Diferença de potencial entre VA e VB. 1127 menos 1000 vai dar quanto? 127 volts. Conseguiram entender? Então, olha só. O potencial elétrico VA, o potencial elétrico VB, está me dizendo o seguinte: olha, eu vou ter em algum ponto do meu campo elétrico, da minha pilha, da minha bateria, do meu circuito, um potencial de mais 127 volts. No outro ponto, eu posso ter 100 volts. De 127 para 100, eu tenho 27 volts de diferença. Se eu conectar uma carga entre o ponto A e B, essa carga vai estar sujeita a 27 volts. 127 menos 100. É um exemplo. Entendeu? Então, olha só. Quando a gente fala de DDP em circuitos, eu estou falando que a diferença entre 2 pontos A e B, por exemplo, a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos é de 1,5 volt, é de 12 volts, é de 127 volts. Olha o nome, pessoal, lá em circuitos. Vocês lá trabalham com tensão elétrica e volts, né? Mas vocês trabalham também com DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Aqui, ó. Potencial de realizar trabalho. Que potencial é esse, pessoal? É um potencial elétrico de realizar trabalho, caso a minha carguinha Q saia do A em direção ao B. Olha que bacana. Então, quando eu ligo alguma coisa na minha tomada, quando eu ligo alguma coisa na minha pilha, uma lâmpada na minha pilha, um radinho na minha pilha, seja lá o que for,
Quando eu ligo alguma coisa, esse potencial, essa diferença de potencial, é só potencial, não fez nada ainda. Ele vai realizar um trabalho. Na hora que eu ligo alguma carga, na hora que eu ligo algum equipamento, o meu potencial, que é só assim, né? Vontade, se transforma em trabalho feito, trabalho executado, né? Potencial é vocês com diploma no 3º ano. Em nome de Jesus, vai se cumprir em breve. Vocês estão com um potencial enorme de trabalhar, mas ainda não tem emprego. O trabalho é na hora que você assina a carteira, como técnico em eletrotécnica na Petrobras, embarcado, ganhando lá os seus milhares de reais. Aí sim, o potencial de trabalho de vocês vai se transformar em... O potencial de tensão elétrica vai se transformar em trabalho realizado, entendeu? Potencial é diploma na mão. Trabalho realizado é quando você liga alguma coisa na tomada, você pega esse potencial e faz alguma coisa com ele. Liga uma lâmpada, aquece um chuveiro e por aí vai. Milhões de dúvidas, podem perguntar. Quem é o primeiro? Carol perguntou aqui. Ah, não, pode perguntar, Carol. Ah, tá bom. É que eu mandei no chat, mas eu vou falar aqui com o senhor também. Por gentileza, Carol, que eu não estou lendo. O potencial, ele vai ser só quanto ele tem, né? A quantidade de potencial que ele tem. E repete para mim, cara, eu acho que vibrou o celular, uma coisa assim, cortou o áudio aqui para mim. Ah, tá. O potencial, ele vai ser só quanto ele tem. E o trabalho vai ser quando ele está funcionando? Exatamente. Potencial é igual a minha tomadinha ali. Toda hora que eu falar em medir a tensão, sempre vai ter 127 volts me esperando. Uma pilha em bom estado, né, em bom estado de vida útil, ela sempre vai ter 1,5 volt ali me esperando. Esperando o quê? Ela tem um potencial de 1,5 volt. A tomada tem um potencial de 127 volts. Né? Ou melhor dizendo, ela tem uma diferença de potencial de 127 volts. A pilhazinha, ela tem uma diferença de potencial de 1,5 volt. Só que ela está ali parada me esperando. O quê? Ela está doida para realizar trabalho. O trabalho é realizado quando eu conecto uma carga nos terminais da minha pilha. Quando eu conecto uma carga nos terminais da minha tomada. Aí, os elétrons vão se locomover, eles vão se deslocar. Eu consigo realizar trabalho. Isso aqui é energia gasta. Você vai pagar para a CEMIG lá no final do mês. Então, quando você pega a tensão da tomada e liga ali alguma coisa, algum equipamento, uma geladeira, essa diferença de potencial, você não paga nada para tela na sua casa, de graça. A DDP é de graça. Você paga só o trabalho que vai ser realizado na hora que você liga uma geladeira, na hora que você liga um chuveiro, na hora que você liga uma televisão. Então, a diferença de potencial, ela está disponível para você na pilha, na tomada, está lá disponível, pronta para realizar trabalho. O que você conectar ali vai realizar trabalho. E esse trabalho vai ser energia gasta. Energia é o que você paga para a CEMIG e gasta. Não sei se clareou alguma coisa. Ô, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Quando tem a repulsão do campo elétrico, ele vai fazer com que a carga ela se movimente. Aí, com esse movimento que ela vai fazer um trabalho. Show! E nesse trabalho vai ter a diferença de potencial da onde ela estava para onde ela parou. Carol? Isso. Carol, eu parabenizo, porque você, muito precocemente, assim como vários alunos, tenho certeza, conseguiu desvendar vários mistérios e fenômenos da eletricidade. Em pouco tempo, né, vocês estão de parabéns, porque é isso. Isso parece pouco, mas é muita informação que vocês estão ganhando de bagagem. E isso vai explicar muita coisa daqui em diante. Então, perfeito. Você conseguiu resumir. O que eu queria passar para vocês era esse resumão aí, tá? Fiquei até alegre demais, feliz de saber que vocês... O pessoal que entendeu, Pode falar, oi? O pessoal é ela que entendeu, não? Então explica esse negócio aí de novo aí. Não. Professor. Oi? Então a diferença de potencial é a energia armazenada na nossa tomada. Diferença de potencial é a energia potencial armazenada na sua tomada. O cara tem potencial de fazer, que ainda não fez nada. Entendeu? É igual você com o diploma na mão. Você tem um potencial de trabalhar, ainda não trabalhou. A partir do momento que você executa uma atividade dentro de uma empresa, aí aquele potencial com o diploma na mão se transforma em trabalho realizado. Entendeu? Então, deixa eu voltar a fita aqui.
A Carol comentou com a gente, né? Foi a Carol. Isso. Vamos voltar então, porque é isso mesmo. Olha só, pessoal. Então, no final das contas, né? No final das contas, eu vou pagar uma energia para a CEMIG da minha geladeira, do meu chuveiro, da minha televisão, do meu computador. Como é que eu pago essa energia para a CEMIG? Eu tenho que ter aqui uma fonte geradora, gerador de energia elétrica, tem que ter uma fonte que produz campo elétrico. Esse campo elétrico tem que ter as linhas dele, linhas de força. Para que é importante as linhas de força? Ele me fala para onde a carga vai se movimentar, no sentido da linha de força. Se eu colocar minha carga aqui, ó, onde está o laser, ela vai subir nesse sentido. As linhas de força apontam a direção aonde vai haver o trabalho sendo realizado. Você vai para o norte, vai para o sul, depende de onde eu colocar a minha carga. Tá? Então, voltando, a minha carga, eu tenho um gerador que produz campo, e aí na hora que eu coloco uma carga aqui no ponto A, vai haver uma força elétrica de repulsão, que eu consigo calcular qual é essa força elétrica, ok? E essa força elétrica que vai movimentar do ponto A para o ponto B, vai realizar um trabalho. Essa força elétrica empurrando a minha geladeira do ponto frio do centro da cidade até a minha residência, é um trabalho realizado. Trabalho que foi executado. Esse meu trabalho aqui é energia gasta. A energia gasta eu pago para a CEMIG. Só que, no frigir dos ovos, para eu ter esse trabalho realizado, para ter essa energia gasta, eu tenho que ter uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Imagina o seguinte, pessoal, eu tenho um ponto A aqui que tem 1000 volts. Aí eu quero sair de 1000 volts, vou pegar esse mesmo ponto aqui na linha de baixo, que também é de 1000 volts. Eu quero sair de 1000 volts e ir para 1000 volts. Tem algum trabalho realizado aí? Nenhum. Não. Porque não existe diferença de potencial. Para que o trabalho elétrico, né, o trabalho da força elétrica, para que a energia seja gasta, eu tenho que sair de um maior potencial para um menor potencial. Conseguiram entender? Então eu tenho que sair sempre de potenciais diferentes. Se não há diferença de potencial, não há trabalho sendo feito. Não há corrente circulando no meu circuito. Portanto, para a corrente circular no meu circuito, tem que ter uma diferença de potencial de 12 volts, 127 volts, 6 volts, 1,5 volt. Se a diferença de potencial for a mesma, põe uma bolinha no plano, né? Pega uma bola qualquer, né? Uma coisa planinho. Ela vai movimentar? Claro que não, né? No nível certinho, nivelado. Se eu colocar a bolinha, onde eu colocar, ela fica. Ela não movimenta. Agora pega esse plano, inclina. Na hora que eu inclino, eu provoco uma diferença de altura. Concordam comigo? Na hora que eu pego meu plano, niveladinho, inclino, eu tenho uma diferença de altura. Eu tenho uma diferença de potencial. A bolinha vai sair do maior potencial e vai rolar para onde? Para o menor potencial. Na hora que a minha bola, futebol, rola da maior altura, diga-se, maior potencial, para menor altura, diga-se, menor potencial, eu tenho um trabalho sendo feito, eu tenho uma energia sendo gasta ali, que eu consigo medir na elétrica dessa forma. Então, perceba, é muito, muito parecida a elétrica com a mecânica, só que a mecânica a gente vê, né? Eu vejo, você tem uma rampa da garagem, né, para entrar na garagem, se eu soltar a bolinha lá em cima de futebol, ela vai rolar rampa abaixo, né? Ela vai rolar ladeira abaixo, porque tem uma diferença de altura, ela vai sair de uma maior altura para menor altura. Na elétrica, meninos, a gente não vê, mas é a mesma coisa. Eu tenho um maior potencial VA, eu tenho menor potencial VB. A minha carga, se tiver essa diferença de altura, essa diferença de potencial, ela vai sair do maior potencial em direção ao menor potencial. Viram que interessante? É a mesma coisa, só que na elétrica eu não vejo. Eu tenho que calcular, acreditar e ver os efeitos disso acontecendo. Como é que eu vejo os efeitos disso acontecendo? A lâmpada acendendo, o chuveiro aquecendo, o ar-condicionado gelando, né? Então, a mecânica, eu vejo a bolinha ladeira abaixo. Aqui eu não vejo, mas eu sei que acontece através dos seus efeitos. Ok? Clareou um pouco? Então, a diferença de potencial, meninos, nada mais é do que na mecânica a diferença de altura. Se eu estiver na mesma altura, não há movimentação nenhuma, né? Eu tenho que ter uma diferença de altura, eu tenho que ter uma diferença de potencial para que a carga elétrica se movimente. Tranquilo? Vou avançar um pouquinho mais aqui, ó. Eu também consigo
Porque, olha só, ficar toda hora trabalhando, com trabalho, é a carguinha, vezes deslocamento, medir distância de deslocamento, isso para nós não é o nosso dia a dia. Isso é físico, isso é importante eu conhecer, trabalho de deslocamento, mas o nosso dia a dia, o que nós vamos usar no dia a dia nosso? Que o trabalho realizado é a minha carga vezes a diferença, olha aqui, ó, VA menos VB, é a minha carguinha que está sendo deslocada, basta eu multiplicar a minha carguinha que eu estou movimentando, quantos quilos, quantos coulombs estou movimentando, vezes a diferença do potencial em A para o potencial em B. Faz uma conta aí. Põe VA igual a 1000, VB igual a 1000. 1000 menos 1000, 0. Trabalho realizado, 0. Qualquer coisa, volta a fita aí. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então, percebam, olha essa expressão de trabalho que magnífica. Ela me fala o seguinte, para ter trabalho, para ter energia sendo consumida no meu circuito, para eu consumir energia elétrica, tem que ter uma carga, óbvio, se não tiver carga, não tem corrente, vezes a diferença de potencial, meninos. Olha que bacana, trabalho é a carga do meu circuito que vai circular, vezes a diferença de potencial do maior para o menor. Isso é trabalho. Se não tem diferença de potencial, não tem trabalho. Não tem energia sendo gasta, não tem lâmpada sendo acesa, não tem chuveiro esquentando água. Só tem trabalho realizado se tiver uma carga circulando, movimentando, dentro de uma diferença de potencial, que pode ser a minha tomada, pode ser a minha pilha, pode ser a minha bateria. Olha que coisa chique. Você chegar e ter esse nível de entendimento que muitos técnicos ainda trabalham aí, se viram, mas não conseguem ter esse entendimento e ficam limitados por conta disso, tá? Estou para dizer, pessoal, que tem muito engenheiro aí, que, em algumas faculdades, que o cara não tem esse entendimento que vocês estão tendo, tá? Bom, se trabalho é a carguinha vezes VA menos VB, a gente chama, e aí é uma coisa que eu não gosto, eu gosto de chamar de VAB, mas vocês vão pegar muitos livros... É nós temos o melhor professor. Oi? Não entendi. É porque nós temos o melhor professor. E quem sou eu? Olha só, eu mantive aqui a letra U, porque nos livros de física vai vir escrito U. Nos livros de elétrica, nunca vai vir escrito U. Nos livros que eu gosto de eletrotécnica, né, os livros técnicos, é sempre VAB. Mas vocês vão pegar PISM, vai estar U, né? Vão fazer um vestibular, um Enem, vai estar U. Então, mantive aqui, porque é importante vocês saberem que UAB é a mesma coisa que VAB, que é VA menos VB. Só isso, tá? Então, UAB, VAB, tanto faz. Acostumem-se com as duas formas de expressar diferença de potencial, que seja PISM, seja Enem, seja Petrobras, né? Petrobras é VAB, PISM é UAB. Então, o que vier, vocês traçam, né? Vocês vão traçar e vai resolver. Então, mantive o U por conta disso. Apesar de, particularmente, eu não gostar de falar de tensão, diferente de potencial com U. Eu não gosto disso, porque isso não é o nosso dia a dia chão de fábrica, tá? Chão de fábrica é tudo V. Mas, enfim, vocês têm PISM pela frente, né? Tem vestibular, tem um monte de coisa pela frente de vocês, acostumem-se. E cai bastante. Então, olha só, meninos, diferente de potencial, BDP, é UAB, ou VAB. Por que eu coloquei esse AB aqui? Para saber que é A menos B, VA menos VB. Só para saber isso, tá? Então, UAB, VAB, trabalho AB é do ponto A para o ponto B. Ah, mas se for do ponto A para o C, é VAC. Se for do ponto A para o ponto E, VAE. Não importa, tá? Entre dois pontos qualquer. E aí, olha só que interessante. Eu falei o seguinte, o trabalho é Q vezes E vezes D. Depois eu falei de uma forma muito mais fácil de entender trabalho, que é a carga sendo movimentada vezes a diferença de potencial. Compara essas duas expressões aqui, meninos. Se eu comparar essa expressão de cima com a expressão de baixo, eu vou perceber que VA menos VB, na verdade, é igual a E vezes D. Olha o E vezes D aqui. Ó. Esse E vezes D é igual a isso. Então, UAB, U é VA menos VB, não é? Aqui, ó. U é VA menos VB. O AB está aqui. Na verdade, VA menos VB é E vezes D. E vezes D. É uma expressão simples, tá? Estou tentando arrumar uma expressão, arrumem para mim, vocês decorarem isso para não se esquecer na hora do PISM, e é muito cobrado às vezes. Eu vejo muita questão que cobra essa expressão VAB é E vezes D, tá? É muito cobrado. A gente já vê, inclusive, algumas questões de capacitor, vou passar para vocês na próxima aula, a gente já começa, que usa muito essa expressão, campo elétrico vezes D. E aí, querem ver um negócio bacana que eu vou adiantar para vocês?
Isola campo elétrico aqui. Quem? O Zé Carlos? Isola o E. Oi. Ué? Pode falar. Isola o E para mim. O que vai ser o E, Carol? O AB dividido pelo D, não vai? Isola a letra E aqui, ó. O que vai ser a expressão do E? Ué? O que vai ser a expressão do E? VAB, ou AB, dividido pela distância. Decimos porque cruzado aqui, não é isso? Sim ou não? É isso aí. Mesmo. Aí, então, olha só, vou dar um spoiler para vocês aqui, que nós vamos ver mais à frente. Olha o spoiler que eu vou dar. Campo elétrico é VAB dividido pela distância. Qual a unidade de VAB, que é diferente de potencial? Quem sabe? Qual a unidade de VAB? Volts, não? Volts. Show, bacana. Qual a unidade de distância pelo SI? Metros. Então, campo elétrico pode ser medido pela divisão de volts por metro. Mas, professor, até então, eu estudei que campo elétrico, você falou que era newtons por coulomb. Aí tem uma diferença. Os físicos vão para o lado do newtons por coulomb. Físico puro, né? Nós, chão de fábrica lá, vai trabalhar mesmo com eletrotécnico, é o tizão, né? É o tiozão, tiozão, é o tiozão aí da vida, vai trabalhar com volts por metro. Por quê? Tudo que nós vamos trabalhar no dia a dia está em volts, está em metro. Newton não é uma realidade para nós, eletrotécnicos. A nossa realidade é volts, o tempo todo é volts. Então, para nós, a unidade de campo elétrico é 1 newton dividido por coulomb é igual a 1 volt dividido por metro, é a mesmíssima coisa. Tá? E para nós é muito mais conveniente aplicações nossos livros de máquinas, né, de equipamentos, de instalações elétricas industriais, é muito mais conveniente trabalhar com volts por metro, como unidade de campo elétrico. Então, vão se acostumando, vocês vão ver por aí, quando algo for técnico, é volts por metro. Quando for físico, puramente físico, é newton por coulomb, tá? Então, é só um spoiler que eu estou adiantando para vocês aí. Do que é a prática, do que é um pouco teórico. O teórico, newtons por coulomb. Prático, chão de fábrica, né, subestação, bacana, aquele negócio que movimenta a gente gosta de trabalhar, volts por metro. Chique? Mas se cair, tipo, uma prova, o mesmo resultado em número, mas com as unidades diferentes. Mesmíssima coisa. Inclusive, pelo SI, o padrão, se eu não me engano, atualmente pelo SI, porque 1 newton por coulomb é exatamente a mesma coisa que volts por metro. E está tudo no SI. Mas, se eu não me engano, atualmente no SI já está padronizado volts por metro. Mas se você colocar newtons por coulomb, ninguém pode te dar errado, porque é exatamente a mesma coisa, entendeu? Não tem diferença nenhuma de expressão. Nós vamos padronizar em volts por metro. Eu vou ter um slide mais à frente que eu mostro isso, tá? Porque daqui em diante, eu não quero falar mais newtons por coulomb. Newtons lembra força mecânica, eu não gosto disso, eu gosto de DDP. Então vai ser sempre volts por metro, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, e as duas são corretas, porque são duas formas de você ver campo elétrico. Eu posso ver um campo elétrico mais no sentido mecânico, física, né? Eu posso ver o campo elétrico mais no sentido do dia a dia, de tomada, de pilha, que a gente está usando aqui. São duas abordagens exatamente a mesma coisa, tá? Para finalizar, olha só quanta equação já está nesse quadro aqui, pessoal. Esse quadro tem que estar lá na área de trabalho do seu celular, né? Como é que fala? Wallpaper, não? Como é que chama aquela tela de bloqueio? É isso mesmo. Hã? É isso mesmo. Coloca lá como wallpaper lá do seu celular para acordar e dormir e tomar café. Mostra lá para sua mãe, para sua avó. Tenho certeza que se ela ver isso, ela vai ficar orgulhosa de você. Porque meu filho é um menino diferenciado. Ele sabe das coisas, sabe o que está fazendo. Quer impressionar na conversa lá com a sua amiguinha lá no WhatsApp, manda esse slide para ela. Eu estou estudando isso aqui nesse momento. Estou em dúvida, né? Se eu uso volts por metro ou newtons por coulomb. Qual a sua sugestão? Pergunta a ela, né? Tenho certeza que ela vai se encantar ainda mais por você, tá? Para terminar, meninos, uma outra forma muito comum, e aí, de a gente calcular essa expressão, quanto que vale VA? Quanto que vale VB? A DDP é isso aqui, um menos o outro. Mas eu quero calcular quanto que vale no ponto A, quanto que vale no ponto B, quanto que vale aqui ó, no ponto C, quanto que vale aqui no ponto D. VP, esse P é o ponto que eu quero, P de ponto, tá? Não tem nada, P de, não é de pato, não, P de ponto. Então, eu posso substituir o P por A, VA, vai ficar VA. Alguns livros de física, marretas, trazem assim, ó, UA. Isso, não é VA, tá, pessoal? Então, VA vai ser K, Q dividido por D. O que é K mesmo? Olha o K aqui, ó, constante eletrostática do meio.
que é o que mesmo? O que é o que, né? O que é o que? É a minha carga que está gerando o campo elétrico e a distância que eu estou dela. Então, esse D aqui, esse mesmo D aqui, olha como é que são as minúcias, né? Nos exercícios vai ficar mais claro para vocês. O que eu estou querendo dizer aqui com esse potencial elétrico, meninos? Ele é dividido pela distância. Distância do meu quezão. Quanto mais longe eu estou do quezão, menor é o quê? O potencial elétrico. Quanto mais longe, olha só, entre VA e VB, sem fazer conta nenhuma. Qual que está mais longe do quezão? VA ou VB? Responde para mim rápido. O VB. É óbvio que é o VB. Então, a distância do VB até o quezão é maior que a distância do ponto A até o quezão. Então, como a distância do VB é maior, o potencial dele vai ser o quê? Menor. Imagina que eu vou aumentar ainda mais a distância, 1 quilômetro. Vou botar 1 quilômetro aqui, 1.000 metros, a tensão aqui vai ser minúscula, pequenininha. Quanto mais afastado eu estou da minha fonte geradora, tá? Mais afastado eletricamente falando, né, da minha fonte geradora, menor é o potencial. Então, aqui eu consigo definir, em qualquer região do espaço, o potencial de cada região do espaço, e quanto menor é esse potencial, mais longe eu estou da minha fonte. Já viu quando a pilha está acabando? No controle remoto? Aí você está lá sentado no sofá, muitas vezes, você muda de canal e não funciona. Já viram isso? Aí você tem que chegar, aí você dá uns tapas nele assim, para ver se pega no tranco, né? Ou então você tem que chegar bem pertinho da televisão e apertar lá. A gente aperta com mais força. Acho que a força ali é a força elétrica, né? Ali é a força mecânica, pessoal. Não adianta apertar com mais força, não, tá? Por quê? Quanto mais maior a distância que eu tenho que vencer, se eu estiver lá na rua, o meu controle remoto da televisão funcionar? Provavelmente não, porque eu estou distante. Então, o meu controle tem a pilha, é a minha fonte, eu estou mandando um sinal elétrico. Esse sinal, à medida que eu estou afastando do meu controle, que é a minha fonte geradora desse sinal, à medida que eu me afasto, ele vai diminuindo a intensidade, até chegar um momento que ele é desprezível. Ela não consegue mais ser captada, entendida mais. Então, quanto mais longe eu estiver da televisão, né, mais fraco o sinal vai ficando. Chega uma hora que ele para de funcionar. Quanto mais próximo eu estou da televisão, mais forte, né, a distância pequenininha, mais forte é o sinal, tá? Não sei se vocês fizeram isso na infância, eu lembro que eu era garoto, eu tinha um controle, quando chegou o controle remoto lá em casa, né, eu falava, eu não entendia nada, era garoto lá, 8, 9 anos, eu falava, você tá emitindo radiação, eu corria atrás das minhas irmãs, bom louco pela casa, botando bem na orelha delas, na testa, falando assim, eu tô te botando radiação no seu cérebro, vou te matar e tal, saíam correndo desesperados, chamando a mãe, tomavam uns tapas, porque eu queria, assim, eu sabia, intuitivamente, a gente assim, eu tô bem pertinho da sua cabeça, eu tô mandando muita ali, eu falava radiação na época, né? Tô te mandando muita radiação, sua cabeça vai explodir, você vai correndo com ela pela casa fora. E essa, não, tem que ficar distante, elas corriam, né? Porque elas imaginavam que quanto mais distante estivesse do controle, menor seria a radiação. Na verdade, faz todo sentido, né? Embora seja bastante intuitivo. É isso que eu tô falando aqui, tá? Quanto mais distante nós estamos da minha fonte geradora, menos intenso é, mais fraco se torna o sinal, mais fraco se torna o potencial. Beleza? Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. A mesma coisa. Então, pessoal, esse slide aqui, nós concluímos a teoria da aula de hoje. Tá? A teoria é essa, pesada. Não espero que todo mundo entenda de primeira vez. Volta o vídeo, revejam, tá? A sequência que eu fui montando, as duas que foram acontecendo. Alguns vão precisar rever 2, 3 vezes, não tem problema nenhum nisso. Quem conseguir passar por essa aula, por esse vídeo, entender o que a gente trabalhou aqui, eu confesso para vocês que assim, eu vou ficar muito satisfeito com relação ao entendimento de eletricidade dos senhores, tá? Porque dá para seguir sem isso? Dá, mas com uma eterna deficiência, tá? Vocês podem seguir na área sem entender isso, mas sempre vai ficar uma deficiência, sempre vai ficar uma carência de informação, sempre vocês vão ficar limitados, porque algumas coisas não vão conseguir compreender daqui em diante. Quem compreendeu isso, pessoal, vai deslanchar, tá? Eu digo que nós temos 2 momentos, um na eletrostática, que é esse de hoje, que nós fechamos todo o conteúdo de campo, força, eletrização, repulsão, atração, e o outro é lá no magnetismo, é no 3º e 4º bimestre. Nós vamos ter uma aula parecida com essa também, que nós vamos tentar fechar todo o entendimento de magnetismo. E com isso, pessoal, dominar o mundo, né? Igual o Pink Cérebro. Vocês já viram esse desenho? Tendo esses 2 momentos entendidos, né? Só resta ele dominar o mundo. Eu não consegui ainda não. Mas só trabalhar, é só fazer um trabalho aqui que não tem limite.
tá? A eletricidade para vocês vai fluir de uma forma muito, muito natural, tá? Muito tranquila. O que vier pela frente, vocês vão ter total condições de entender, de destrinchar, de fazer conta, de se dar muito bem. Então, vale a pena, pessoal. É uma semana pesada, puxada, vai ter que rever esse vídeo. Vale muito a pena vocês trabalharem nisso daí. Professor, rapidinho. Pode falar. O que é o potencial? Qual que é a diferença do potencial elétrico para a diferença de potencial? Bacana, boa pergunta. Eu tenho aqui, ó, VA e VB, não tem, Zé Carlos? Temos. VA é o potencial elétrico no ponto A. VB é o potencial elétrico, particularmente, exclusivamente no ponto B. Então, quando eu falo potencial elétrico, ele é pontual, é um ponto. Potencial elétrico é em um ponto somente. Quando eu falo de diferença de potencial, eu estou medindo a diferença entre dois pontos. Peguei. Vocês estão entendendo? Então, a DDP, ela é a diferença entre dois potenciais elétricos. Quando eu falo diferença de potencial, por isso que o nome fala, né? O próprio nome diz aqui, ó. Diferença de potencial elétrico. Entre dois potenciais. Para eu ter um circuito fechado, o Zé, e demais, né? Para eu ter um circuito fechado, para eu ter alguma coisa elétrica funcionando, não basta eu ter um potencial elétrico, basta? Não. Se eu tiver lá 127 volts, inclusive, por que o passarinho, né, não explode quando pousa na linha, né? Se eu só cair de um prédio, segurar na linha de transmissão, eu morro. Se eu tiver num único potencial, pegar um fio ali que passa 127 volts, botei a mão nele, né? O passarinho, parar os pezinhos lá no fio de 127 volts, ele toma choque? Não. Por que não? Não. Porque ele está em um potencial somente. Ele está no mesmo potencial do fio, 127 volts. Não sei se já tiveram a oportunidade de assistir trabalhos de linha de transmissão com linha viva. Tem profissional que ele entra no potencial elétrico de 138 mil volts e não toma choque. Como? Ele está lá na linha de transmissão, alta tensão, tá, pessoal? Ele chega no 500 mil volts, olha que loucura. Ele está no potencial de 500 mil volts. Nada acontece, nenhum trabalho é realizado. Porque se realizar trabalho ali, ele some, né? O trabalho dele desaparecer, teletransportar, né? Para a eternidade. Se realizar trabalho, ele teletransporta para a eternidade. Desaparece, não sobra nada. 500 mil volts, some, desaparece. Quando que realiza o trabalho? Se eu tiver nos 500 mil volts, encostar o pezinho lá na torre de transmissão. A torre, ela está aterrada. Potencial zero. Aí sim, se ele tiver uns 500 mil volts, pode trabalhar, pode deitar em cima, pode passar aquelas bolas laranja, viu aquelas bolas de sinalização, de linha de transmissão laranja, parece uma bola de basquete, está muito maior. Pode abraçar aquilo, pode encostar, fazer o que ele quiser ali. Está uns 500 mil volts, não acontece nada. Se alguma coisa encostar a torre, ou cair alguma coisa, algum fio encostar o chão, aí eu tenho o outro potencial, que pode ser um VB, de 0 volts. Aí surge uma diferença de potencial. Se surge diferença de potencial, Zé Carlos, ó, surge VA menos VB, DDP. Aí tem trabalho, aí tem energia envolvida. Aí, meu amigo, sumiu, é curto-circuito. O passarinho vem, pousa nos cabos do poste, nada acontece. Ele está ali nos 127 volts, ele está ali nos 23 mil volts. Se ele encostasse uma asinha, né, na parte... Outro dia aconteceu aqui em casa, vou falar nisso. Eu vi uma pomba cair no chão, eu vi um tiro, deu aquele tiro, né, faísca, e pá, barulho de um tijolo caindo no chão, era uma pomba. Né? Ela encostou no 127 volts, ou na alta tensão, não sei aonde, acho que foi 127 mesmo, porque a alta aqui é isolada. Ela encostou no 127 volts, abriu a asa, não sei o que ela fez, que ela encostou em alguma parte aterrada do poste. Algum ponto de contato com terra ela teve. E foi via poste, né? Fechou o curto-circuito na hora. Aí o trabalho foi realizado na hora, porque houve uma diferença de potencial. E a pombinha caiu dura no chão, meio despenada lá, dura mesmo. A musculatura toda travada, né? Os nossos músculos, meninos, eles travam, né? Eles contraem, melhor dizendo, por estímulo elétrico. Quando há uma diferença de potencial, ele se contrai. Se acaba o DDP, ele volta ao normal. Ok? Então, olha que bacana, pegando esse gancho da pombinha, que ficou toda dura lá, amarrada lá no chão, né? Depois do choque. Como é que o nosso coração funciona? Já pararam para perceber?
Estão comigo ou já caiu todo mundo morto aí? Falando de coração, tem alguém Tamo fala? aqui, professor. Hã? Tamo aqui, professor. Vive da Você já pararam para pensar que o nosso coração trabalha bombeando o sangue? Como é que ele trabalha? Ele vai fazendo isso aqui, né? Um movimento de contração ventricular. Aí eu vou falar besteira aqui na biologia, mas o coração ele trabalha contraindo, soltando, contraindo, soltando. É uma bomba. Isso que ele faz de contrair, voltar, é uma bomba que vai impulsionando, né, o sangue pelas artérias. Me perdoe se eu falar alguma besteira aí, em termos técnicos, né? Mas o que ele faz é bombear o sangue pelo nosso corpo. Está bombeando ali. Se o coração está batendo, né, ele não bate, ele contrai, expande, contrai, expande. Como é que ele contrai e expande? Vocês têm noção de como é que ele faz isso? Por que o nosso coração fica batendo, fica contraindo? Já pararam para pensar? Tem essa curiosidade? Porque ele funciona com sinais elétricos. Sinais elétricos. Ele funciona, sabe com o quê? Com uma diferença de potencial elétrico, milivolts. Na hora que eu jogo ali alguns milivolts no coração, como é que eu jogo isso no coração? O nosso cérebro manda um impulso, e aí existe uma reação química, biológica, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não saberia dar uma aula minimamente razoável, mas eu sei que cálcio, potássio, algumas substâncias, né, dentro do coração provocam uma DDP da parte externa da membrana das células com a parte interna. Olha só, não vou entrar em detalhes disso. O que eu sei, e que eu preciso saber, por enquanto, é que existe uma diferença de potencial entre as células, entre o lado de fora e o lado de dentro do coração, que provoca uma DDP. Na hora que eu aplico esse DDP no coração, a musculatura contrai. Na hora que ele tira, ela volta ao normal. Então ele fica lá jogando impulsos elétricos no coração para ele contrair e voltar ao normal. Contrair, voltar ao normal. Quando o coração de uma pessoa para, tem uma parada cardíaca, já viu que dá um choque na pessoa? Quem já viu essa cena de filme, né? Vocês não assistiram ainda. Já assistiram? Quem já assistiu? Parada cardíaca, aí vai uma máquina de choque, vai pum, no peito da pessoa. Tá? Aplica uma DDP. Todo mundo sabia. Oi? Todo mundo já viu um Isso. filme desse. Aplica, olha só que bacana. A gente começa a entender agora, né? Tudo que está acontecendo. Eu aplico entre dois pontos, uma diferença de potencial, porque um potencial sozinho não faz nada, tem que ter uma diferença entre eles. Vai circular, essa DDP vai contrair toda a musculatura da região aqui. O que contrai, meu coração, ele pega no tranco. Né? Eu estou bombeando ele, colocando um estímulo elétrico artificial, que é a minha máquina de choque. E ele vai ver se ele volta ao normal, se ele consegue entender o cérebro novamente, mas ter as reações químicas necessárias para provocar diferença de potencial, e ele começar a bombear sozinho. Mas aquele choque que nós damos é como se fosse uma pancada nele, acorda aí, né? Contrai aí, volta, contrai, volta, para ver se ele pega no tranco. Igual o carro pega no tranco, né? Esse o coração pega no tranco. Eu aplico uma DDP externa para fazer ele pegar no tranco. E naturalmente, como é que o nosso corpo é maravilhoso, né? Nosso corpo produz essa DDP que faz nosso coração ficar batendo, né? Ele só bate porque existe potencial elétrico dentro do coração, diferente com o potencial elétrico do lado de fora do coração. Essa DDP faz a musculatura travar. Já viram falar que o pessoal ficou agarrado na rede elétrica, toma um choque, ficou agarrado? Se você pega a sua mãozinha lá, põe a mão no fio, está energizado e o seu pé está aterrado, a sua mão ela fecha, ele está agarrado, ele não consegue soltar. Já pararam para pensar nisso? Por que ele está agarrado e não consegue soltar quando está tomando choque? Porque a musculatura contrai. Qualquer músculo, né? O pessoal faz experiência com RAM. Seu músculo mesmo, quem já fez fisioterapia, às vezes quando eles aplicam um choque na sua musculatura, a sua mão fecha sozinha, é involuntário. Se você aplicar um choque, né, no seu músculo, o músculo contrai. Pode ser músculo bovino em casa, qualquer carne que vocês tiverem em casa, carne mesmo, não é músculo, que você compra no açougue. Quando você aplica ali um choque, ele contrai. As fibras musculares, ela contrai. Né? Então, quando você toma um choque, se você for com a mão e se tiver com a mão, a sua mão vai fechar. Você vai segurar ainda mais o objeto que está te dando choque. Você não consegue soltar. O seu cérebro vai falar o seguinte: mão, abre. Manda um sinalzinho para a mão abrir. Só que o sinal que você está recebendo lá do choque é muito maior que o seu cérebro está mandando. Então, você não consegue abrir sua mão. Pelo contrário, né? Você vai ficar cada vez mais preso ali. Você tem que ir. Se alguém, já falei com vocês, viu alguém agarrado tomando choque. Não adianta você puxar ele, você vai agarrar junto também. Sua musculatura vai contrair, você vai agarrar junto. Né? Você tem que ir de voadora. Né? Pega velocidade, pula, dá uma voadora para cair vocês dois no chão, longe de onde vocês estiverem agarrados. Né? Porque a musculatura tende a contrair. Às vezes, quando eu não sei, eu não faço mais isso, tá? Vou falar.
Se está gravado, não pode falar. Mas como é que você tem algo energizado ou não, né? Você não pode ir com a mão encostar assim. Se tiver, você vai ficar, agarrar. Você vai com a parte de fora da mão. Se ela fechar, você não agarra, entendeu? Você encosta assim, ó. Se ela contrair, não tem problema. Se fizer assim e contrair, você agarrou com a morte, né? Tá ali agarrado eternamente com choque. Então, você tem que ir, encostar a parte de trás da palma da mão. Se der algum problema, o seu movimento involuntário vai ser de afastamento. Entendeu? Tem muita coisa bacana pra gente falando sobre isso daí. E aplicações infinitas, do coração à internet, tá, pessoal? Dúvidas? Sim ou não? Não? Professor, Oi? esse aqui, o potencial elétrico é o que tem na pilha, né? Esse aqui, o último. Ele também tem na pilha. Isso, na pilha, na verdade, nós temos dois potenciais. O positivo, que eu vou calcular, e o negativo. E o que eu vou medir é a diferença entre eles. Quando eu pego meu multímetro e meço a tensão de uma pilha, eu estou medindo a diferença entre o potencial positivo e o potencial negativo. Conseguiu entender? Então, o que a gente mede é sempre a diferença entre dois qualquer. Dois. A pilha, eu tenho dois potenciais. Um de mais 1,5 e o outro de 0. Entendeu? Às vezes, olha só que coisa interessante, né? Não é o caso. Eu posso fazer uma pilha que eu vou ter um potencial de 10 volts no positivo e de 8 volts e meio no negativo. O negativo, positivo, é o que eu estou inventando moda aqui. O meu negativo vai ter um potencial de mais 8,5 e o meu positivo vai ter um potencial de mais 10. Qual que é a DDP entre os dois? Faz 10 menos 8,5, dá quanto? Quanto que vai dar? Bom, gente, cabeça. Vai dar 2. 1,5. 1,5. Agora matemática, ela. Olha só, meninos. Quando eu falo que a DDP de uma pilha ou de um ponto no circuito qualquer, eu medi uma DDP de 1,5 volt, não quer dizer que eu tenho mais 1,5 no positivo e 0 no negativo, não. Eu posso ter mais 10 em um ponto, mais 8,5 no outro. A DDP continua sendo 1,5, concorda comigo? Então, eu pergunto para vocês, vocês podem afirmar que a DDP no polo negativo da pilha é 0? Não sei. Entendeu? O que me interessa é que a DDP, a diferença de potencial, é 1,5 volt. Claro que a gente constrói as coisas para que o DDP fique 0 num ponto, mais 1,5 volt no outro, entendeu? Agora, na tomada da nossa casa, você pode afirmar, né, que eu tenho 127 volts na fase e 0 volts no neutro? Pode afirmar isso? Com toda certeza? Na maioria dos casos, sim. Porque o neutro, ele é aterrado, né? Ele é aterrado no padrão de energia, aterrado no poste. Então, normalmente, se não há nenhum defeito, não há nenhum outro tipo de problema, normalmente o neutro, ele é 0 volts. Normalmente. Há casos de defeito, o aterramento é desfeito, tem problemas de interrupção, corta o cabo, que eu não garanto o aterramento, que o volt tem lá 50 volts no neutro, no ponto neutro da minha tomada. Aí você põe a mão no neutro e toma choque. Tem uma experiência que eu faço com vocês no terceiro ano, se tudo caminhar bem, nós nos veremos lá no terceiro ano, que eu mostro para vocês que tem 50, 80 volts no neutro. Se meter a mão no neutro e na terra, vocês vão tomar choque. Por que eu estou falando de neutro, pessoal? A tomada, né, ela tem fase e neutro. Todo mundo acha que o neutro não tem perigo nenhum. O neutro, a tensão é 0, não dá choque, só dá choque a fase. Eu mostro no terceiro ano que em caso de algum defeito, alguns sistemas específicos, né, eu posso sim ter tensão no neutro, diferente de 0. Tá? E o que me importa é a diferença de potencial. Não é a tensão do neutro, não é a tensão da fase, não é a tensão do polo positivo, não é a tensão do polo negativo, é a DDP entre os dois. Quando eu falo tensão, pessoal, eu falo potencial do polo positivo, potencial do polo negativo. O que me importa não é o potencial da fase do neutro, não é o potencial do positivo e do negativo, é a DDP, a diferença entre os dois. Porque só a diferença é que produz trabalho, que produz energia. Se não há diferença, um ponto VA sozinho, olha só, se tem VA e não tem VB, não faz diferença nenhuma. Então eu tenho que ter a diferença. Mais dúvidas? Professor. Oi. Então, se eu pôr a mão, tipo assim, no neutro e depois pôr a mão no terra, eu posso levar choque também. Isso. Na maioria dos casos, não vai levar. Não vai levar, porque se o neutro é aterrado. Ele é aterrado no poste, na concessionária, na entrada de energia. Se tudo estiver certo, você nunca vai tomar choque. O problema é se algo estiver errado.
se foi o Zé das Couves lá, o Zé Faísca que fez a instalação, que não conectou ao terra, né? Ou se houve algum problema de escavação que rompeu terra, ou um sistema que não é um neutro aterrado que nós temos. Via de regra, nas residências, você não toma choque, porque o neutro é aterrado. Se tudo estiver seguindo norma, tudo direitinho, foi um profissional formado no IFE que fez, né? Foi um aluno nosso da Eletrotécnica, não vai ter problema nenhum. Mas eu consigo provar para vocês que eu posso sim ter tensão no neutro, eu posso tomar choque no neutro sim. Entendeu? Inclusive, eu vou ler uma outra experiência, muito comum em instalação residencial, instalação predial, é no segundo ano. Não sei o que eu dou para vocês essa disciplina, não, só dou à noite, no modular. Que eu falei assim, na hora de emendar o neutro, você está aterrado, não dá choque, não. Eu mostro que dá 127 volts no neutro e dá um correntão, dá até faísca na hora que eu conecto o neutro. Né? Porque a gente tem que entender como as coisas funcionam. Então, lá em instalações prediais, tem outro detalhe que eu mostro, o cara vai fechar o neutro e põe a mão e toma choque, ele dá faísca. É um problema sério na hora de conectar neutro, que dá tensão, dá corrente circulante pesado. Né? Então, muito cuidado. Via de regra, o neutro é aterrado. O neutro é zero, via de regra. Mas há várias exceções aí, e sempre nós temos que tomar cuidado. A gente tem que ter um multímetro na mão, medir o neutro, medir para a terra e ver se está em torno de 0 volts. Tá? Pode dar 1 volt, 2 volts, é normal. Até 3 volts é razoável. Passou de 3 volts, tem algum probleminha na instalação. Tá? Tem algum probleminha. Se vocês medirem lá do neutro da tomada para a terra, por algum ponto aterrado, deu mais do que 3 volts, 5 volts, já, o aterramento já não está tão bem feito assim. Tem casos que dá 80 volts. O cara toma choque mesmo. Tá? Entendeu? Então, cuidado ao afirmar isso. Via de regra, sim. Né? Na maior parte dos casos, sim. Mas há exceções. Essas exceções dão muita pernada em profissional gabaritado aí. Tá? Infelizmente, tem muitas mortes acontecendo, inclusive, por causa de algumas exceções, de alguns defeitos. Dúvidas? Mais dúvidas? Pessoal, eu acho interessante porque o nosso nível de conversa está evoluindo, né? O nosso dialeto aqui está melhorando, os exemplos estão começando a surgir. Eu não conseguia dar um exemplo desse lá na primeira aula, na segunda aula, ficaria muito incompleto, né? Então, à medida que a gente vai avançando, as coisas vão acontecendo, naturalmente, tá? Eu gosto mais quando vai chegando nesse período, que a gente gasta uma aula só com dúvidas, só com casos do dia a dia, só com casos que acontece ao nosso redor, na nossa profissão. Tá? Já tem bagagem para discutir. Quando a gente tem bagagem para discutir, eu acho que o nosso nível fica muito melhor para a gente poder conversar. Dúvidas? Agora, a dúvida principal é, gente do céu, é muita equação, é muito conceito, é muita teoria. Como é que eu faço para aplicar tudo isso? Né? Isso a gente vai trabalhar em alguns exemplos. O primeiro está aqui. Eu ia entrar, meu planejamento foi entrar no exemplo com vocês, aqui, ao vivo, mas já vi que não vai dar. São 3h05, vocês devem estar, né, cansados, muita informação. Eu vou gravar uma videoaula, vou publicar hoje ainda, tá, para vocês assistirem ao longo da semana, resolvendo os exemplos de trabalho da força elétrica, diferença de potencial e potencial elétrico. É importante a gente trabalhar esses 3 conceitos aqui matematicamente, é onde a teoria vai se firmar aí na mente de vocês, tá? Então, eu vou encerrar a aula, não vou fazer nenhum exercício aqui, ao vivo com vocês, vou gravar uma videoaula, porque eu não tenho mais momento simples nessa semana, vou gravar uma videoaula com bastante exercício, tá? Aplicando esses conceitos, só que quem não assistiu essa aula aqui tem que assistir primeiro, senão vai chegar no exercício e vai ficar maluco. Né? Se você pega um exercício, fala de trabalho de força elétrica, potencial no ponto A, K, Q sobre D, cara, maluco, fica doido, né? Tem que assistir essa aula teórica antes, para tentar suavizar um pouco o aprendizado. Meninos, repito, 5 aulas na semana, puxado, muito conteúdo, a aula mais importante do primeiro semestre foi a de hoje, tá? Revisem a aula, não esperem entender tudo nesse mesmo momento aqui. Tá? Tem que estudar depois por fora, tem que tentar entender, tira dúvida comigo no Instagram, manda dúvidas lá no grupo, a gente vai voltando sempre que for necessário, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no... Deixa eu ver quantos sobrevivem. Com relação para a gente fechar a aula, pessoal, os alunos que estavam... Cadê aqui? Estavam de recuperação, deixa eu ver se a Laura chegou aí, não, né? O Alisson chegou aí. Aqueles alunos que pegaram recuperação, eu tive entendimento de antes de aplicar a recuperação, eu vou dar uma prova substitutiva. Alguns relataram que não tiveram
como entrar naquela tarde que foi a nossa prova, na terça-feira passada. E, enfim, a gente conversou entre nossos professores e eu vou disponibilizar, né, uma prova substitutiva daquela. Vai substituir os 3 pontos, 3? Sei lá, acho que é 3 pontos daquela prova lá, tá? Se não der certo, aí a recuperação vai ser um pouco diferente aí, beleza? Então, aos alunos que não conseguiram média, vocês têm a chance de repetir uma prova diferente, totalmente diferente daquela que vocês fizeram. Tá lá o prazo para me entregar, agora todos os prazos serão de 7 dias. Entra lá, acho que a duração da prova é de 1h30, 2 horas, não sei, tá? Realize e entregue o resultado para substituir a prova que vocês perderam. O SIGA andou dando alguns problemas, está no tempo de adaptação ainda, então, por enquanto, nesse bimestre eu vou dar uma substitutiva. Nos próximos bimestres, é só recuperação. A gente está já com o carro andando, vai estar mais safo, mais espertinho aí. Então, nos próximos bimestres, não vai ter essa prova substitutiva, não. Só vai ter a prova de recuperação. Aproveitem agora, porque a recuperação, vocês vão ficar limitados em 6, tá? Em 6 pontos, vocês não podem tirar maior nota do que 6. A prova substitutiva, vocês ainda têm uma chance de melhorar um pouco mais a nota aí, entendeu? Detalhe, pessoal, só faz a prova substitutiva quem ficou de recuperação. Quem está com média abaixo de 6. Só entra lá para fazer o questionário quem ficou abaixo de 6. Se alguém entrar lá e fizer a prova com nota acima de 6, eu vou descontar ponto ao invés de dar, hein? Okay? Não vou corrigir, ainda vou descontar dar um demérito na nota da prova que fez na semana correta, tá? Então, só é para entrar lá e fazer esses alunos que ficaram com média abaixo de 6. Entenderam? Sim ou não? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Então, uma oportunidade de ouro, única, né? Igual o vendedor aqui de internet. De quem não conseguiu média 6, de repetir a prova bimestral para tentar atingir o 6. Professor, Oi? eu não sei quanto eu tirei. E você? É o Alan. Você está com média de 2,6, Alan. Na prova... Você tirou 0. Você não fez a prova, não, né? Não. Tá, a sua média é 2,6, quer dizer, bem abaixo de 6. Se você tirar... Ih, rapaz, se você fechar a prova, você ainda vai ficar com 5,6, ainda vai ficar de recuperação. Ah, fraguei. Entendeu? Porque a prova, se eu não me engano, a prova vale... Cadê? A prova vale 3. Não, como é que é? Não, a prova vale 5, perdão. Quanto vale a prova, pessoal? É 5, né? Perdão. A prova vale 5. Então, não, se você tirar 5, acho que você consegue média, sim. A prova vale 3, vale 5, perdão, tá? A prova vale 5 pontos. Se você está com 2,6. Se você fechasse a prova, você ia ficar com 7,6. Entendeu? Facinho. Ué. Tranquilo. Joia. Mais alguém? Gabriel, que ficou de recuperação, está entre nós, não? Quem é o Gabriel? Deixa eu ver aqui. Gabriel Delgado. Tá aí, não? Não, né? Existe esse menino, gente? Ele tá aí no chat. Ele tá aí, professor. É o Biel aí, ó. Dá uma olhadinha no chat. Ô, Biel, você tá aí? Fala aí, Biel. Você vai fazer a prova substitutiva também, não vai? Eu vou encerrar a gravação para a gente conversar outros assuntos aí. Beleza? Só que quem